Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Com muito prazer, cumprimento a todos para juntos participarmos de mais uma série de lições da Bíblia Sagrada. Hoje, analisando a sexta lição desse trimestre, o último trimestre de 2013, onde o tema geral é o Dia da Expiação. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração, pedindo ao Senhor a iluminação do Espírito Santo em nossos corações para a plena compreensão que o tema requer. Senhor Deus, toma-nos em tuas mãos, encha-nos com brasas vivas do teu altar, para que compreendamos a tua palavra, tenhamos condições de praticar, não só de entender, mas de transmitir também às pessoas que nos cercam. Nós te pedimos que nos conduza no estudo da tua palavra e em todos os dias de nossa vida, para que sejamos uma Bíblia lida, aberta, lida e relida pelos homens. Um testemunho vivo, santo e agradável a ti, Senhor. Te adorando em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. O texto principal citado, Miqueias capítulo 7, verso 18 ao 19, que diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Interessante que o primeiro fato aqui abordado no registro desse texto é a misericórdia divina. E o segundo fato, também inquestionável, é a certeza do perdão. Agora, quando entramos no segundo tema da lição dessa semana, a purificação anual, fundamentado em Levítico capítulo 16, do verso 1 ao 31. Seria interessante uma leitura prévia desse texto. Qual é o propósito dessa purificação anual que acontecia, então, todo dia 10 do sétimo mês, todos os anos, até que o Messias, então, finalmente morresse, o véu do santuário rompesse de cima a baixo, como diz Mateus 27, 51, 53, e daí para frente, então, não precisaria mais dessas cerimônias no santuário terrestre, desses rituais. Mas qual é o propósito, então, de tanto tempo, de 500 anos praticamente, desde a construção do tabernáculo até, então, a morte de Cristo, mais de 500 anos? Qual era o propósito? Absolvição. Alívio para os pecadores. Ainda que temporário, até no próximo ano, até no ano seguinte, mas era um alívio, era um peso, que eles podiam, ao sair daquela cerimônia, todo ano, ir para casa leve, com a certeza, porque saíram vivos lá de dentro, com a certeza de que foram perdoados. Seria uma loucura, tanto para um membro comum, como para um oficial, um sacerdote, um sumo sacerdote, seja lá quem for, sequer ao entrar para dentro dos muros do tabernáculo, para dentro da cerca do tabernáculo, com pecados não perdoados e não abandonados. Seria um suicídio. Seria muito melhor sair para pescar, e passear, e ficar bem longe. Porque o livre-arbítrio foi dado para as pessoas fazer o que quer. Agora, ninguém jamais poderia cometer a loucura de chegar diante do Deus vivo num dia que haveria manifestação plena dele com pecados não perdoados, como foram os casos dos filhos de Araão, que foram fulminados, e qualquer um seria, e o texto deixa bem claro isso,
se chegasse nessa condição diante de Deus, seria extirpado. Então seria um suicídio. Tanto para membro como para qualquer oficial. Mas então só ia lá quem realmente estava disposto a receber o perdão, a ser purificado. Esse foi o primeiro ponto, que é o propósito. O segundo ponto, o ritual em si. O ritual nós podemos dividir em 3 fases. A primeira delas era a questão do representante terrestre, o sumo sacerdote, estar devidamente habilitado, autorizado. Em tom de brincadeira, com o green card na mão, para poder entrar lá no lugar santíssimo. E para isso, o que o texto bíblico aí nos apresenta é que ele deveria sacrificar um novilho, um boi jovem, por ele e pelo lar dele. Só aí então, depois disso, de ter se banhado, de ter trocado de roupa, colocado a roupa sacerdotal, sumo sacerdotal, aí ele estaria autorizado a dar seguimento na cerimônia que se consumaria no restante das outras 2 fases, que era levar o sangue do bode expiatório, colocar no propiciatório, depois então sobre o bode emissário, confessando, transferindo os pecados do santuário para ele, ele conduzia, e alguém conduziria ele para o deserto, para ser abandonado. Mas interessante que o boi então era sacrificado. Esse era o primeiro ponto, que é o sacrifício. Então, 3 fatos devemos abordar com isso, com esse sacrifício do boi. O primeiro fato no caso, o sacrifício, como já dizemos, do maior animal doméstico. Não era um cordeiro, gado miúdo, era um boi jovem. A iniciativa dessa autorização, então, começava por esse sacrifício. O green card começava a vir para as mãos a partir do sacrifício do boi. O segundo ponto desse sacrifício, aqui cai por terra qualquer crendice que alguns jogam nas costas de tradições antigas, judaicas, de que teria uma corda amarrada no sumo sacerdote, para ele entrar lá para dentro, com o sininho batendo nas orlas do manto, porque se ele morresse, alguém tinha que arrastar ele para fora e não podia entrar. Que bobagem! Que bobagem! A vida em pessoa está lá dentro. Jamais Deus ia autorizar alguém entrar lá para dentro depois de ter matado o maior animal doméstico, um boi. Que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida em pessoa está lá dentro. Está chamando a pessoa para matar ele lá dentro? Se alguém tivesse que morrer perante a presença do Senhor, se para começo de conversa, é suicídio. Se quer ir para dentro dos muros, da cerca do santuário, com pecado não perdoado. Ainda mais o sumo, abaixo de Deus, era a pessoa mais importante do universo ali naquele momento, diante dos pecadores, porque estava representando o Deus vivo, o próprio Cristo sendo representado, o intercessor entre Deus e os pecadores. Como que Deus ia chamar a pessoa lá para matar ele? Eli, quando morreu lá na casa dele, sentado. Os filhos de Araão morreram porque eles se embriagaram e foram lá com fogo estranho. E qualquer outro morreria na mesma situação, mas não tem relato bíblico algum que ampare essa ideia de ter corda. Os levitas já entravam lá o tempo todo. Moisés, que não era nem sacerdote nem sumo sacerdote, ia no lugar santíssimo constantemente para poder receber as orientações acerca de tudo com relação ao povo de Israel. Os levitas entravam, montavam e desmontavam e carregavam a arca. Que qualquer pessoa que não fosse eles que tocasse na arca era fulminado, morria automaticamente. Então não tem o menor. Cordinha era só no bode Azazel, no bode do cão. Era nele que tinha cordinha, não
numa pessoa santa, preparada, com jejum de dias, para ir diante do Altíssimo. História de cordinha, isso é uma coisa, é uma crendice para inibir, para arranhar a imagem divina de misericórdia, para deixar um Deus como um tirano lá dentro. E Deus nunca foi tirano. Ele é justo, mas nunca foi e jamais será um tirano. Essa é uma ideia do diabo. O diabo é que toda a vida deu essa ideia de que Deus é tirano. E essa ideia da cordinha só mostra isso, um Deus tirano. E depois nem o levita não poderia entrar. Pelo amor de Deus, conta outra. Não tem amparo bíblico algum. Pura crendice, puro desequilíbrio, pura lenda urbana. E colocando a culpa na Bíblia. Colocando a culpa e jogando a culpa nas costas de crendices judaicas. Que é isso? Não tem fonte séria nenhuma na face da terra que ampare isso, e principalmente se tratando da Bíblia, da palavra de Deus e todo o contexto relacionado com o tema. Agora, um outro ponto indiscutível, que também, esquecendo essa história dessa cordinha aí, que essa é de amargar, mas dando sequência, um outro ponto também inquestionável com relação a esse boi, que tem tanta importância, que representa o sumo sacerdote, que é um juiz, a representação de um juiz, porque era no dia do julgamento, o dia de expiação, era um dia de juízo para Israel, então o boi era para o sacrifício de um juiz, era para identificar um juiz. Então, esse boi é curioso, se nós observarmos nos querubins de Ezequiel capítulo 1, o verso 10, observe lá para ver. Em Apocalipse também, os querubins de Apocalipse 4, verso 7, apesar desses dois querubins ter mais de 700 anos de distância um do outro, as visões, aí, Ezequiel e João, é muito curioso que em ambas as visões nós tínhamos esse boi dentre os 4 brasões cravados naquele querubim. O boi era um deles. Nós tínhamos, tanto em Apocalipse quanto em Ezequiel, tinha o leão, o boi e a águia. E o homem. 4 caricaturas, 4 imagens, cravadas na dianteira, esquerda, direita, um, traseira, esquerda, direita, outro. Outros 2. Os 4 brasões no querubim. Se observarmos o querubim de Ezequiel, capítulo 10, verso 14, que é outra visão, no lugar do brasão do boi, tem o brasão de um querubim, mas os outros 3 brasões estão lá, o homem, o leão e a águia. Curioso, não? Ora, tanto no querubim de Ezequiel 1, de Ezequiel 10, ou Apocalipse 4, todos eles nós vimos rodas, nós vimos asas. Em Salmo capítulo 18, verso 10, e 2 Samuel capítulo 22, o verso 11, nós vimos que o Senhor montou no querubim e voou pelas asas do vento. Está claro que está se tratando, querubins, serafins, são sistemas de transporte, são espaçonaves. E não foi eu que escrevi a Bíblia, está escrito aí. Se tem roda, tem asa e é duro e não é de pena. Nós não vamos, como cristão, acreditar em mitologia. Tenha paciência. De Deus precisa de misturar passarinho com gente. Tenha dó. Observe em 2 Samuel, capítulo 22, no versículo 12. Do 12 até o 15. Vamos analisar um a um. No verso 12 de 2 Samuel 22, nós vimos trevas, águas, nuvens. Dá para ver claramente um fantástico deslocamento entre o espaço sideral e o mar, em fração de segundos. Se observar o verso 13, nós vimos brasas acesas como resultado da velocidade interespacial e a parada abrupta, ficava como se fosse uma tocha acesa.
Se você observar o verso 14 de 2 Samuel 22, diz que o Senhor trovejou. Olha, tenha dó, o Senhor trovejar. Está claro o barulho da máquina do querubim, dos motores do querubim funcionando? Se observarmos o verso 15, o disparo de flechas, que lá em Jó, capítulo 39, o verso 23 e 24, chama de flechas cintilantes. Que aí no verso 15 de 2 Samuel 22, trata de raios que causavam enormes erosões na terra, lá em Jó 39, 24. Flechas cintilantes, em forma de raios, ou lanças cintilantes, escorvavam a terra. Ora, como diz 2 Samuel 15 e Salmo 18, o verso 14 também, que com isso, com essas flechas cintilantes, ele afugentou os inimigos, e nesse caso aqui os inimigos de Deus e do salmista. Para não ir mais fundo sobre esse Salmo 18 e 2 Samuel 22. Querubins, serafins são sistemas de transporte, equipados com todo tipo de armamento de última geração, que nossa mente não tem nem noção. Nossa cultura, nossa física não sabe fazer conta. Quando fala que ele se exasiava pelo céu, lá em Ezequiel, capítulo 1, em forma de relâmpago, isso é fazendo esse movimento na velocidade da luz, um ângulo na velocidade da luz. Na nossa física, qualquer corpo desintegraria no sistema de transporte que fizesse esse movimento na velocidade da luz. E eles estão lá, se esnobando na Bíblia, para tudo quanto é lado, fazendo esse sinal, para mostrar que a nossa física não é nada. Está muito longe de entender, ter noção de alguma coisa. Por isso que esses assuntos, na maioria ou quase todos os países do mundo, é assunto de segurança nacional e trata de encobrir toda e qualquer manifestação relacionada com coisa que a ciência não pode explicar, não consegue explicação. Mas a Bíblia está aí, escancaradamente, já naquele tempo mostrando. Olha, os brasões que variam foram vistos em Ezequiel 1:10 e no capítulo 10 também de Ezequiel, o verso 14. No caso do boi e querubim, essa variação, essa diferença, deixa claro uma ideia. Que esses dois brasões, o boi e o querubim, é o brasão que identifica a missão do querubim, a origem de voo dele, tanto a origem como o destino. O brasão, certamente o querubim que trabalha para o santuário celeste, aqui no planeta Terra, em missão do santuário terrestre, santuário celestial. E o que tem o querubim, que é o protetor, trabalha pela proteção tanto da obra de Deus, quanto dos seus servos aqui na Terra. E os outros três brasões estão igual, só muda esse, está na cara, que é uma identificação de missão, de voo do querubim, de origem e destino. Ou seja, quando aparece o querubim, o brasão do querubim, nós sabemos que está a serviço da obra de Deus, como eu disse. E o querubim, quando aparece o boi, está em missão do santuário. Os demais brasões, o homem, Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, é o motivo do plano da redenção. O da águia, Jó 39, 27, os atributos da divindade. Onisciência, onipresença, onipotência. E o leão, Apocalipse 5, 5, o leão da tribo de Judá, rei dos reis, senhor dos senhores. Não precisa de fazer muita conta para entender esses brasões, desses querubins, ou serafins. Eles são comuns em qualquer querubim ou serafim, de origem celestial, ou que pertence ao reino de Deus. Outro pequeno detalhezinho, nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 10, verso 5, que ele era tão pequenininho, que um pezinho dele ficava em cima da ilha de Patmos e outro lá no mar. Olha o tamanhozinho desse querubim. Nem à toa que João amontoou com a cara no chão e ficou como morto. Daniel do mesmo jeito.
Ezequiel do mesmo jeito. Se eu visse, ia fazer do mesmo jeito. Porque eu estou acostumado a ver avião, helicóptero. Esse negócio que está fora do nosso hábito, do nosso cérebro, é adrenalina pura. Só Deus para ter dó. Em muitos casos eu acho que teve que ressuscitar esses caras. Porque já caiu, foi morto mesmo. Só a brasa viva do altar para dar conta. Tenha paciência, meus irmãos. E não adianta ficar apavorado, não. Porque não foi eu que escrevi a Bíblia. Não fui eu. Não fui eu. Está aí escrito. E sem lembrar, e lembrando ainda que o irmão aí também fala do carro de rodas vivas, viu? Que nós vai levar nós para o céu. Carro de nuvens com rodas vivas. Esse termo roda viva é de Ezequiel. Entrando agora no terceiro tema da lição, além do perdão. Levítico 16, 32 ao 34, nos deixa claro que o sumo sacerdote nesse dia atuava de forma plenamente intercessora entre o povo de Deus via santuário terrestre e o Altíssimo via santuário celeste. O sacerdote desempenhava completamente todos os atributos representativos, figurativos do Messias nesse dia. Como intercessor, como advogado, como juiz, e era transmitida a bênção através dele, o perdão para todo Israel. O quarto tema, apresentado então sobre Azazel, Levítico capítulo 16, do verso 20 ao 22. Esse é o bode do cão, é o bode do diabo. Inquestionavelmente. Esse, sim. Esse tinha uma cordinha. Esse era o dono da cordinha. Aquela cordinha brava que o povo quis, que o diabo promove nas mentiras, que ele é mentiroso desde o princípio. Da mentira dele, tinha cordinha mesmo. Porque ele nunca mente abertamente, só mentira. Sempre tem um pouquinho de verdade no meio. Então tinha uma cordinha mesmo. Mas a cordinha amarrada é no bicho. É no bode do cão. E não no sumo sacerdote. Jamais. O sumo sacerdote estava indo ao amor. Ele estava indo em direção à vida. E não em direção à morte. Agora, o bode estava indo em direção à morte. Esse tem cordinha. Que por coincidência, em Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 3, simbolicamente o diabo vai ter uma cordinha também. Que o anjo amarrou ele e deixou ele preso durante 1000 anos. É simbólico da prisão circunstancial. Que os ímpios estarão todos mortos. Ele não vai ter quem tentar. Então, a cordinha, que ele tanto tem raiva da cordinha, tá aí, vai para o pescoço dele mesmo. Simbolicamente, mas vai. E agora no bodão lá dele, era literal, porque senão o bode pregava o pé da carreira e acabou. Não tinha jeito de terminar o santuário. Então, pode certeza ser conduzido ao deserto. E ele não tem fardo de cachorro, não tem fardo de felino para voltar para casa, ia virar comida de bicho para lá, com certeza. Não volta para casa. Ele era solto num lugar bem distante. E após retornar o indivíduo com a missão cumprida, cordinha na mão, para mostrar que soltou o bicho do cão, aí pronto, estava encerrado o assunto. E isso, evidentemente, após acontecer isso era para cumprir a ideia de que o diabo é sócio de todo mundo que pecou um dia no universo. E como sócio de cada pecado, o bode ia estar lá, isolado até morrer, simbolicamente carregando nas costas, que o sacerdote pôs a mão nas costas dele e confessou os pecados do santuário. O sangue do bode expiatório, do bode que foi quando morreu, o bode da sorte, que sorte, hein? Morreu. A sorte dele, mas morreu pelo Senhor. Esse morreu sem ter culpa de ninguém pelo pecado de todo mundo, prefigurando a morte de Cristo no Calvário. O sangue dele foi colocado nas costas desse bode, com os pecados, com tudo carregado para o deserto. E isso só acontecia depois de toda a purificação
terminada, todas as cerimônias. Para dar por encerrado o assunto, era só o indivíduo estar voltando do deserto, estava encerrado o assunto da cerimônia do dia 10 do sétimo mês, o Yom Kippur. Quinto tema, no dia da expiação, o Yom Kippur, Levítico capítulo 16, verso 39 ao 31, e também no capítulo 23, verso 27 ao 32. Esse dia, o sétimo mês, 10º dia do sétimo mês, todo ano, se tornava um sábado. Era para ser um dia de descanso, consagrado e guardado, dentro da cerimônia. Igual a Páscoa também. Caísse no dia que fosse, tinha que ser sábado. Aí eram 2 sábados. Aqueles sábados cerimoniais que Colossenses 2,16, também após a morte de Cristo, foi cravado na cruz e foi rasgado a cédula, né? Não precisava mais guardar esses sábados no plural. Apenas o sábado do singular, que é o da semana. Esse não caiu. Mas os sábados cerimoniais, que eram diversos, que Levítico 23 apresenta, esses foram abolidos. Mas então, tratando daquele dia em si, eles guardariam como sábado. Veja que negócio mais interessante. Um outro ponto. No dia 22 de outubro de 1844, Daniel 8,14 diz que começaria a purificação do santuário celeste. Lá no calendário, esse dia que começou a purificação caiu, me parece que numa terça-feira, olhando no calendário antigo. Mas uma coisa fica para nós aqui, um registro. Em São Mateus capítulo 24, verso 33, naquele momento, Jesus, como homem, disse que não sabia o dia nem a hora, somente o Pai sabia, nem os anjos sabiam. E quando ele não usou os poderes dele, ele é evidente, ele estava agindo como homem, morreu como homem. E ao morrer, ressuscitar, morrer a morte até mesmo ressuscitar, foi automaticamente glorificado. E com isso, agora um Deus eterno, um Deus homem, que morreu por nós, ele sabe. Mas é curioso dizer que até mesmo na palavra de Deus, nós podemos ver Isaías, no capítulo 66, do verso 22 ao 23, que todo sábado virá toda a carne perante mim me adorar. O Espírito de Profecia mostra-nos, lá no Mar de Vidro, Isaías apresentando, que todo sábado encerraria. Jesus passou o sábado na sepultura. Deus descansou no sábado, na criação. Ou seja, todo o plano da redenção, o sábado está como dia de descanso da obra de Deus. Para entrar no céu, todos estarão, evidentemente, guardando o sábado. E eu creio piamente que na sexta-feira Jesus estará nos buscando. E estaremos todos guardando o primeiro sábado, juntamente com ele, no encerramento da história do grande conflito. Esse sábado é descanso. E isso está atribuído a uma questão divina. Quer dizer, o grande conflito também apresenta, e outras obras também do Espírito de Profecia, que naquele último terremoto que o Apocalipse apresenta que vai dar, que vai fender a terra, que nós vamos ouvir a voz de Deus, e vamos saber inclusive a hora da volta de Cristo, lá naquele momento. Sabe, irmão, o que é mais importante de tudo isso não é saber o dia e nem a hora, mas é ter a certeza absoluta e inquestionável que nós vamos fazer parte dessa viagem. É o mais importante. O sexto tema, o Yom Kippur
de Isaías. Aí de novo, vai mexer no trem, né? Isaías capítulo 6, verso 1 ao 6. Para que vai mexer? Tá lá. O que nós temos ali? Serafins. Que quer dizer queimadores ou sublimes. E o que quer dizer querubins? Celestial. Deus é louvado. O significado do hebraico dessas duas palavras. Primeiro fato, são a mesma coisa. Vamos ver umas provas. A primeira prova, Isaías capítulo 6, verso 2 e Apocalipse 4, verso 8. Fala que eles tinham 6 asas. Mesma coisa. Segunda prova, Isaías 6, verso 6 e Ezequiel 1, verso 8. Todos os dois tinham mãos debaixo das asas. Terceira prova, mão mecânica. Terceira prova, voar, fogo, fumaça, rodas, asa dura. Está óbvio que está se tratando de um sistema de transporte, de um espaçonave. Não está se tratando de um ser vivo. E que se lê Ezequiel direitinho lá no capítulo 1, no capítulo 10, rodas vivas. Que o Espírito, com E minúsculo, o Fogo de Deus, estava na roda. Porque quando a roda andava, o ser mexia. No caso do cavalo, o fôlego estava no cavalo, porque quando o cavalo mexia, que a carroça andava. Mas ali o profeta está comparando que o fôlego está na roda, porque quando a roda mexia, o carro andava. Está claro. Não vê quem não quer. A quarta prova, Isaías capítulo 6, verso 1. Ezequiel capítulo 1, verso 26. E Apocalipse 4, de 1 a 3. Todos estavam assentados num alto e sublime trono, com portas lá em cima, onde aparecia um semelhante ao Filho do Homem. Conclusão, todos eles tinham piloto. Todos eles. E todos com rodas vivas. Carro de nuvem com rodas vivas, cavalo de fogo, carro de fogo. Todos são inquestionavelmente flagrados na revelação sagrada como espaçonaves. E nessas, como em Mateus capítulo 18, verso 20, onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles, era como santuários ambulantes, como igrejas ambulantes. Tem o santuário lá no céu, tem o santuário aqui na terra, mas em qualquer lugar onde se tivesse 2 ou 3 também está. Então são criaturas de Deus, esteja com Deus presente ou não, igual os 3 que visitou Abraão, destruiu Sodoma e Gomorra, e etc. Ali era uma igreja ambulante, um santuário ambulante, efetuando as ordens de Deus, a missão do Santo de Deus. Enoque, Elias, Moisés foram e ficaram para lá. No caso de Moisés e Elias, se você vem lá em São Marcos capítulo 9, do verso 1 ao 6, você vê que tinha uma nuvem. Quando Pedro começou a conversar demais, a nuvem recolheu os dois e levou. Sempre com camuflagem de nuvem, de fumaça. Sempre assim. E aquela nuvenzinha lá do deserto, para cobrir 2.400.000 pessoas, tenha paciência. E o soldado egípcio, o senhor está lutando por ele lá da nuvem. Não vê quem não quer. Filipe apareceu lá do lado do eunuco. Deus tudo, explicou, desapareceu na frente dele do nada. Apareceu em Azoto, 40 quilômetros de distância. Tenha paciência. Apareceu, parecia que estava filme de tudo do tempo, andando no meio do povo. Quem viu ele aparecer ali, correu mais de uma semana se olhar para trás de susto. Tenha dó. Como que não vê esses arrebatamentos, tudo? Filipe, Paulo, Ezequiel, Isaías, Daniel. Andou nisso, participou, foi arrebatado, etc. Até nosso irmão White. E continuou aqui na terra, então sepultado aqui na terra. Agora, esse da turma do Antigo Testamento teve uma ressurreição parcial aí, com a ressurreição de Cristo. Sei lá, né? Adão a gente sabe que está aí. Mas do resto, do Antigo Testamento, Daniel, o próprio João Batista e outros mais,
Se não foi naquela turma, quem garante? Olha, se você quiser aprofundar um pouco mais nesse assunto, tem um material mais amplo que trata de ufologia bíblica. Entra lá em professorrafaeldiniscaetano@gmail.com. Está lá em PowerPoint o material todo sobre ufologia bíblica, com textos bíblicos, somente textos bíblicos, e as pinturas que nós conseguimos fazer de acordo com as características dessas visões. Está lá. E no YouTube, se você fizer o curso bíblico de escatologia completo, entrando com Rafael Diniz Caetano, digitando dentro do YouTube, você vai pegar da primeira aula até a última e aprofundar na escatologia bíblica, em todos os assuntos de profecias e doutrinas bíblicas, à luz da Bíblia, respeitando completamente a ortodoxia bíblica. Muito bem, o Sinai, até hoje, é semelhante a uma pedra de mármore queimada, lisa e preta, cientificamente comprovada que ele foi queimado pela presença daquela nuvem lá em cima. Só pensa. Aquela nuvenzinha que Deus mandou lá embaixo cercar com corda, para ninguém nem triscar na corda. E todo o cenário que aconteceu ali, que eu não preciso nem te falar, todo mundo conhece. Não é à toa. Não é à toa que Daniel, quando viu, João, quando viu, caiu como morto no chão. Os soldados do templo, lembra quando viu? Aquele anjo com aspecto de relâmpago, caiu como morto no chão. Eu e você também cairia do mesmo jeito. Mesmo conhecendo avião, conhecendo helicóptero. Ver um negócio desse trem chegar perto da gente descer, olha lá para ficar em pé. Principalmente se estiver sozinho. Ah, mas vai correr bonito. Só Deus. E amontoar. Vai precisar da brasa viva. Vai precisar, com certeza. No mínimo para ressuscitar de novo. Porque morre de susto. O sétimo tema da lição, um trecho do grande conflito, página 658, aonde está dizendo que o diabo será declarado culpado na finalização do juízo investigativo por todo o mal que ele fez, todo mundo cometer, desde lá do céu até aqui na terra. Né? Ele terá a experiência idêntica do bode emissário, bode Azazel, o bodão dele mesmo. Né? Apocalipse, no capítulo 20, nos diz que ele vai ter esse isolamento desértico durante 1000 anos. Meu irmão, minha irmã, essa questão de ufologia bíblica não é ponto de salvação. Mas nós precisamos de olhar com mais clareza, porque olhar o céu cheio de anjos, com Jesus voltando com anjo de asa, de pena de passarinho, é ridicularizar o Criador. O Criador, ele aparece e desaparece, ele é o Criador. Ele fala e as coisas acontecem. Mas as suas criaturas, ele preparou o melhor para elas. A cidade com ouro, pedras preciosas, pérola e tudo mais. É o melhor, o maior conforto. Não precisa de sair batendo o peito em asteroide, aparecer e desaparecer. Não precisa dessas coisas. Tem tudo isso, nós vamos estar dotados de poderes. Mas o que tem de mais? Se não foi eu que escrevi a Bíblia, está escrito aí que tem esses sistemas de transporte. E que o irmão White, inclusive, comenta do carro de rodas vivas. E eles executam juízo. Flechas cintilantes que escorrem a terra. Quem destruiu Sodoma e Gomorra? Como foi destruído? Deus podia falar e ter destruído, mas Deus usou Adão para dar nome à criação. Envolveu o homem na criação. Envolveu o homem na redenção. Somos nós que temos que pregar o Evangelho. A convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo em parceria com o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz a obra de converter. Na recriação também vamos fazer parte. Meus irmãos,
Jesus vai voltar. E vai buscar eu e você. Isso não é ponto de salvação. Mas é importante ter uma visão mais próxima do real, do que realmente aconteceu. Para que não sejamos surpreendidos, para que não tremamos tanto, que não assustemos tanto, que não seja preciso de ranger dente. Os escolhidos. Deixa isso só para os ímpios. Negócio de ranger dente, quebrar dente, ficar banguelo de medo. Porque vai ter que pedir as rochas para cair na cabeça, os postes. Que Deus abençoe a mim, a você, eu e o seu lar. Que naquele grande dia estejamos preparados para recebermos a purificação final. Se estivermos na sepultura, sairemos purificados com roupas brancas. Se estivermos vivos, seremos transformados, purificados, com a mente desbloqueada para vivermos eternamente. E seremos reintegrados. E o Yom Kippur vai acontecer na minha e na sua vida nesse grande dia. E juntos com Cristo iremos para o reino eterno. E sempre de um sábado ao outro estaremos para sempre juntos adorando ao Senhor. Tanto morando 1000 anos no céu, como depois do milênio, vindo aqui para a terra e participar de um novo céu e de uma nova terra. Que Deus abençoe a mim e você. Senhor Deus, encha-nos do teu conhecimento. Abra o nosso coração para aceitar a verdade como ela é. E que não tenhamos surpresas desagradáveis com nada acerca da tua palavra, porque afinal de contas está revelado. E o que está revelado é para nós e nossos filhos. Isso não está encoberto, porque o que está encoberto pertence a ti. Senhor Deus, santifica-nos em tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Prepare-nos para o teu reino. Conta-nos entre os salvos, para todo sempre. Pelas tuas bênçãos, tua misericórdia, teu amor. Em nome de Jesus. Amém.